Então vamos tratar a respeito do princípio da boa-fé, meus amigos. Dá para falar ele rapidinho. Vejam, senhores, a boa-fé que tem aplicação no processo, o próprio parágrafo 3º está dizendo, parágrafo 3º do 489 que acabamos de ver, né? Não apenas o parágrafo 3º, mais importante ainda, o artigo 5º, lá daquele capítulo introdutório do CPC, que trata sobre as normas fundamentais do processo. Vejam aí o que o artigo 5º tem para nos apresentar. Olha, aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Veja que fala só a boa-fé. Essa boa-fé é a boa-fé subjetiva ou é a boa-fé objetiva? Sem sombra de dúvidas, é a boa-fé objetiva. O direito como um todo, ele não trabalha mais com a ideia de boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva, que trabalha com o estado anímico, com a intenção do sujeito, ela foi abandonada, porque isso é quase que impossível de se provar. O que importa agora para o ordenamento jurídico como um todo, e para o processo civil também, é a boa-fé objetiva. Quando se fala boa-fé, significa, portanto, boa-fé objetiva. E o que é a boa-fé objetiva? É o que você objetivamente externalizou. É o que você objetivamente realizou. Ou seja, não importa a sua intenção. O que importa é o seu comportamento, o seu modo de agir. O direito civil, direito material, trabalha melhor com essa ideia de boa-fé. Na verdade, isso surgiu no direito material. O direito processual está apenas aplicando. E a boa-fé no direito material, no direito civil essencialmente, é a boa-fé objetiva, entendida como um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento. Esse comportamento padronizado, esse comportamento exteriorizado, objetivo, ele gera expectativas de direito nas outras partes. Os senhores verão melhor isso lá no direito civil. Estou só falando que aplica-se aqui no processo civil também. E essa expectativa de direitos que você gera na outra parte deve ser protegida pelo ordenamento. Na aula passada eu mencionei para vocês o que é FPPC, né? É uma sigla de Fórum Permanente de Processualistas Civis. O FPPC, na verdade o enunciado do FPPC de número 374, ele vai dizer que o que importa na boa-fé, que o artigo 5º, quando fala em boa-fé, significa a boa-fé objetiva. Tá? Então vejam que o enunciado número 374 do FPPC é muito importante nesse sentido. Logo, não é o estado anímico, não é o que passa dentro da mente do sujeito, a intenção do sujeito que importa para fins de boa-fé. O que importa para fins de boa-fé, né? E o contrário da boa-fé subjetiva, a boa-fé subjetiva, ela era desrespeitada, né? Então, o não cumprimento da boa-fé subjetiva era desrespeitada pelo que se chamava de má-fé. E essa má-fé, essa intenção de gerar dano, é muito difícil de se comprovar. Então abandonou-se a boa-fé subjetiva, trabalha-se com a ideia de boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, como eu disse lá em cima, é um padrão de comportamento. É um padrão de conduta. Logo, é o comportamento, é a conduta que você efetivamente adota. A boa-fé deve ser observada no direito processual, no processo como um todo. Tanto que os artigos 79 e 80 do CPC, não vou trazer ele aqui não, tá? Os senhores verão melhor isso em processo civil 2. Então, artigos 79, 80 e seguintes do CPC, eles tratam esse capítulo trata dos deveres das partes. E as partes devem se comportar no processo de acordo com a boa-fé. A parte não deve ser um litigante de má-fé. As partes não devem atuar no processo de um modo improbo.
que não respeite uma probidade, uma eticidade, uma moralidade. Isso os senhores verão melhor no artigo 79 e artigo 80. O que eu quero em processo civil 2. O que eu quero trazer aqui para os senhores agora, mais precisamente, é a aplicação lá do direito material, que são aquelas figuras parcelares da boa-fé objetiva. Se os senhores não viram, os senhores verão isso melhor lá no direito material. Lá é o âmbito de estudo, tá? Mas essa boa-fé objetiva que eu mencionei ali para os senhores, como um padrão de comportamento, um padrão de conduta, que gera na outra parte uma legítima expectativa, disso decorre algumas consequências, como o venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio. Não é próprio não, é proprium, tá? Venire contra factum próprio. O que isso significa? Significa que você não pode adotar ora um comportamento e depois adotar um outro comportamento contraditório. Logo, é a vedação ao comportamento contraditório, inclusive dos juízes. Então o juiz deve, o artigo 926 do CPC diz que os tribunais e os juízes devem adotar uma uniformização de jurisprudência e manter as suas decisões estáveis. A estabilidade significa que o juiz e a coerência, a estabilidade e a coerência, um juiz coerente é um juiz que decide no mesmo sentido. E não que fica toda hora, cada hora de... Então, para uns, para os seus amigos, é em um sentido, para outros é em outro sentido. Isso é incoerente. Tá? Venire contra factum próprio. Tanto em relação às partes, já vou te dar a palavra, Rosemary, tanto em relação às partes, quanto em relação ao juiz. E diversos institutos do processo, os senhores verão essa ideia de que as partes devem manter a sua conduta. Deixa eu tratar aqui todos de uma vez, Rosemary, já te dou a palavra, tá? Uma outra garantia que decorre é a suprécio. A suprécio consiste na renúncia, na supressão, numa renúncia tácita de um direito pelo seu não exercício. Então, a sua conduta omissiva postergada no tempo te faz perder esse direito. É o caso clássico da prescrição, né? E a prescrição tem incidência no direito processual. É o caso clássico da preclusão, os senhores ouvirão falar aqui. O réu pode se defender? O réu pode contestar? Pode. A qualquer momento? Não. Tem um prazo. Então as partes devem observar o prazo. Se não observa o prazo, perde esse direito. Suprécio, tá? A surrectio, meus amigos. A surrectio significa o lado oposto da suprécio, né? Então, se um perdeu, porque o outro ganhou. Então, a surrécio é o consequente ganho que é decorrente da suprécio. Uma outra garantia é o tucoque. O que é o tucoque? Vem de tucoque filemio, né? Até tu, Brutus, meu filho. Significa que a parte que violou a norma jurídica, ela não pode se beneficiar dessa situação. Quando os senhores forem analisar aqui as nulidades dos atos processuais, os senhores verão que um dos critérios que orientam a nulidade, artigo 282 e seguintes do CPC, é justamente isso, que a parte que violou a norma, a parte que gerou a nulidade, não pode dela se beneficiar. Uma outra garantia que decorre da boa-fé objetiva é o duty to mitigate the loss. O dever de mitigar a perda. Dever de mitigar. A parte para agir de boa-fé, ela não deve se favorecer da perda do seu opositor. Então ela tem um dever de minorar a perda do outro. Isso é um comportamento ético de boa-fé. Então a parte, por exemplo, que tem uma multa a seu favor, a multa que está incindido para outra parte, os senhores verão multa aqui em processo civil 4, na execução, mas a parte, vamos supor, o juiz condenou o réu a cumprir uma providência em relação ao autor, sob pena de multa diária de R$1.000. Aí o autor pensa assim, quer saber? Eu prefiro ganhar esses R$1.000 como multa do que fazer valer a decisão.
aí o autor deixa a decisão quieta, não move nada, não age nada no processo, e aí depois de 2 anos, 365 vezes 2 dá 730, né, salvo engano. Depois de 730 dias, o autor peticiona no processo e fala assim, excelência, eu quero meus 730 mil. O que se pode cogitar aí? Duty to mitigate the loss. O que você fez nesses 2 anos para avançar com o processo? Nada. Tô doido para pegar esses R$1.000 de multa diária. O juiz pode falar assim, não, você não agiu de acordo com a boa-fé, tá? E aí, tudo isso gira em torno também, já vou te dar a palavra, Rosemary, não esqueci de você, isso gira em torno do abuso de direito. Uma outra forma de se violar a boa-fé objetiva é quando você exerce um direito seu de modo abusivo. Seja o seu direito, por exemplo, de contraditório. Contraditório não pode ser exercido de modo abusivo. Por exemplo, você não pode recorrer por recorrer. Aí lá na aula de recurso nós veremos isso. Você não pode exercer um direito de argumentar seu, que é um direito ao contraditório. Você não pode exercer de má fé um direito fundamental. Você não pode abusar de um direito, ainda que seja um direito fundamental. Tá certo? Deixa eu ver agora o que a colega ali pergunta. A gente matou